Olá, turma, estamos iniciando a nossa terceira unidade, terceira e última unidade, na qual nós iremos falar aí dos desafios da educação brasileira atual. Bom, os objetivos da nossa unidade: conhecer a didática como forma de desenvolver o processo aí de ensino-aprendizagem, rever alguns conceitos, importantes acerca da história educacional brasileira. Nesta unidade, refletiremos o quê? Sobre os desafios da educação. Partimos de questões relacionadas, à falta de recursos para subsidiar aí a educação, perpassando, pelos quesitos relacionados à capacitação, de profissionais para o trabalho em sala de aula, somados à necessidade da garantia, de uma merenda de qualidade, tendo ainda a falta de livros didáticos, para atender a toda a demanda estudantil presente aí no nosso país, dentre outras prerrogativas. Turma, todos esses problemas e dificuldades muitas vezes recaem sobre o educador, que está aí na linha de frente, no chão da escola, e apesar de todas as dificuldades, sentem-se responsáveis, por fazer a educação dar certo, mesmo em meio, a tantas disparidades. A cada dia vemos políticas, as políticas públicas, questão da alteração da LDB, discursos, plano decenal para a educação, dentre outros, os quais, para dar certo, não dependem somente do professor, mas de toda uma estrutura, que vai além, da sua boa vontade. Porém, apesar disso, ainda é fundamental encontrar profissionais competentes, éticos, que acreditam que é possível, ultrapassar esses desafios ainda, que de uma forma bem lenta e gradual. Então, como nós já falamos, aí na questão desses desafios da educação. Sabemos ainda, que os problemas e desafios da educação brasileira, eles figuram, sempre no topo das listas de discussões. Vocês podem observar, entre os profissionais da área e seus representantes do governo. Porém, quase nunca essas alterações aí, turma, são feitas e conseguem realmente preencher todas essas lacunas existentes aí dentro da nossa educação brasileira. Então, é fato que no Brasil lidamos com problemas que vão além de questões ideológicas, mais ideológicas, como a relação entre professor e aluno e o professor e a inserção da tecnologia no espaço de ensino. Há problemas sociais graves que influenciam significativamente a educação. Apesar disso, sob essa perspectiva de desafio, nós podemos afirmar que o Brasil praticamente avançou, no sentido de que universalizou o acesso à educação básica pública, mas mesmo com o amparo legal ainda há sérios problemas relacionados à qualidade. Bem como situações em que as crianças estão fora do ambiente escolar. E ainda que se vença essa barreira da exclusão, por falta das escolas em lugares periféricos, há dificuldades na conclusão dessa etapa da educação pela criança. Ora, por quê? Pelos elevados índices, de reprovação, seguida da evasão escolar, e ora pelo desestímulos relacionados na defasagem de quê? Da idade, em conjunto aí com a série. Dourado, esclarece sobre as diversas finalidades da educação, a qual é essencialmente uma prática social, e como tal, terá suas finalidades educacionais e princípios estabelecidos de acordo com a trajetória, histórico-cultural e o projeto de nação de cada sociedade. Bom, então, turma, nós precisamos somar nossos esforços no sentido de contribuir, para a evolução do sistema educacional no Brasil, tendo em vista que a escola, em sua função social, tem um olhar constante voltado à sociedade, conectando aí o seu saber, conectando aí o seu saber com a prática cotidiana. Além disso, a educação deve ser concebida também como ato de conhecimento e transformação social. Nós precisamos, ter claro que a educação escolar pode contribuir para a transformação social, na medida em que permite que as camadas populares, se apropriem
do conhecimento produzido historicamente pelo homem, de modo que possam não apenas compreender e interpretar a realidade, turma, mas expressar seus interesses de forma o quê? Elaborada e bem sistematizada. O problema aí da falta, né, de qualidade da educação está diretamente relacionado à falta do financiamento, né? Nosso financiamento, né, que implica aí a perca da eficácia do ensino ofertado. É um fato, né, que o Fundeb ainda não dispõe de recursos suficientes para subsidiar a educação brasileira. É preciso o quê? Mais investimentos e planejamento educacional mais qualificado para que o Brasil possa avançar aí na educação, facilitando o crescimento econômico, né, e o desenvolvimento social. E nesse sentido, né, temos como a realidade de ensino um número demasiado aí de alunos na sala de aula e a situação orçamentária limitada das escolas, que colocam em evidência as condições precárias do ensino do Brasil. Então, é urgente, né, a necessidade de se impulsionar a educação e assim prezar pelo que? O principal, pela qualidade, né, do ensino ofertado nas escolas. Bom, turma, dando continuidade, né, o Dourado, né, ele esclarece que a qualidade da educação é o quê? É um fenômeno complexo, né, em que envolve múltiplas dimensões. Então, a qualidade da educação ela pode ser vista pelo ângulo, né, da adequação de melhores estratégias para alcançar velhos objetivos instrucionais ou em função de um currículo de mudança. A qualidade da nossa educação é o que? É um conceito que envolve um conjunto de variáveis intra e extracurriculares, né? Entre elas, o que? A concepção, mesmo que se entende, né, por educação, o fato que a qualidade da educação precisa ser encarada de forma sistêmica, né? A educação não pode melhorar no seu conjunto, pois a qualidade é um conceito dinâmico que deve se adaptar a um mundo que experimenta profundas transformações. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco, né? Vamos refletir um pouco mais, né? Apontar os desafios da qualidade do ensino brasileiro. Leva você repensar suas práticas pedagógicas, turma, né? Em relação em sua área de atuação, como você pode contribuir com a minimização dos atuais desafios da educação brasileira? De que forma, né, você pode contribuir para o êxito do processo de aprendizagem? Pense, né, sobre tais questões e defina como você pode exercer seu papel para contribuir com o processo educativo de qualidade, né? Então, essas são as reflexões, né, que nós deixaremos aqui na metade da nossa unidade, né, e passaremos agora para uma leitura de alguns pontos da LDB, né, que foram alterados, de modos a analisar o que muda e o que pode interferir de forma positiva, né, ou não, para o processo aí de ensino-aprendizagem. Então, formação inicial e continuada de professores. Quanto à formação de professores, né, trata, né, sobre os profissionais da educação e amplia o reconhecimento desses profissionais em distintas formações, conforme é possível analisar abaixo. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, né, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional. Atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, né? Profissionais graduados que tenham feito
complementação pedagógica conforme disposto aí no Conselho Nacional de Educação. No parágrafo único, né, a formação dos profissionais da educação, né, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica. Teremos aí como fundamentos a presença de sólida formação básica, né, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho, a associação entre teorias e práticas mediante estágio supervisionado e capacitação em serviço, o aproveitamento da formação e experiência anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Né? Então, nós aí tivemos, né, essas alterações, formação exigida, né, que evidencia a existência de formação em nível superior para a educação básica, entretanto, permite a formação em nível médio na modalidade normal para o exercício do magistério da educação infantil nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Aí, a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério, né, na educação infantil nos 5 primeiros anos de ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Né? Então, a formação exigida hoje, né, ela foi modificada. Aí a redação dada pela Lei número 13.415, né, de 2017, e no artigo 62 eles, né, colocam aí quais são as formações, né, mínimas exigidas para exercer aí a função, né, do professor. Turma, ainda na lei aí de diretrizes e bases, a lei enfatiza ainda, né, a incumbência da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios em regime de colaboração, né, para promover a formação inicial, continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Né? Então, no parágrafo único, o que nos diz? Garantir-se a formação continuada para os profissionais. Aqui se refere ao CAPT no local de trabalho ou instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissionais, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e pós-graduação. Então, a lei ela também enfatiza aí a questão da promoção, né, das formações continuadas e capacitações desses profissionais. Falando um pouco aí da formação de professores, né, o Libânio ele enfatiza que o próprio professor deve dispor, né, de habilidades de pensamentos. Ele mesmo deve saber, aprender a aprender e ser capaz de organizar e regular suas próprias atividades de aprendizagem, né, para assim poder ajudar os alunos a potencializarem suas capacidades cognitivas. Vocês sabiam, né, que afirma que o Brasil, no final do século XX, tentou reorganizar a formação de professores, mas a desvalorização salarial e também a dificuldade de criar instituições de ensino superior marcaram a falta de incentivo, né, profissional a esses profissionais da educação. Uma pesquisa realizada na década de 90, ainda segundo o mesmo autor, apresentou um número significativo de 50% de professores que estavam em fase de aposentadoria e destes, cerca de 67% possuíam nível superior, mas aproximadamente 70% apresentavam-se alheios às novas tecnologias, serviços da educação, computador e internet. Então ainda tem, né, uma grande desvalorização realmente da parte salarial, né, e a questão aí das novas tecnologias, né, que alguns profissionais ainda não estão realmente aproximados a essas novas tendências. Turma, falando um pouquinho, né, da metodologia de trabalho em sala de aula, ser professor atualmente requer o quê? Apresentar-se, né, como um profissional equilibrado, experiente, estudioso, e que seja capaz de construir sua própria identidade, né, integrando aí aspectos intelectual, emocional, ético e pedagógico. Então, segundo, né, Moran, o importante como educador é acreditar no potencial de aprendizagem pessoal,
potencial aí dessa aprendizagem, na capacidade de evoluir, de interagir sempre em novas experiências, né, e dimensões do cotidiano, ao mesmo tempo que compreendemos e aceitamos nossos limites, nosso jeito de ser, nossa história pessoal, né, mas aí, né, nós podemos dizer, né, que o professor deve buscar o que? Alternativas para ensinar seus alunos, de modos que atendam às suas necessidades, né, educacionais. Libânio, ele ressalta, né, ele salienta aí que as necessidades educacionais dos alunos, elas devem ser supridas, né, e que a adequação da linguagem faz parte do processo de adaptação, né, ao nível de aprendizagem, né, ao nível de desenvolvimento de aprendizagem. Deville acredita que o processo de ensino e aprendizagem tem seu início quando o aluno realiza a atividade. Então, é nesse momento em que o aluno se depara com as dificuldades e problemas e assim há o interesse, né, por determinada área ou assunto, né? Sendo assim, a função, né, do professor intensificar esse interesse demonstrado pelos alunos, de instaurar todo esse processo aí de ensino-aprendizagem. Destacando ainda essa questão, né, do processo de ensino-aprendizagem, né, para Paulo Freire, o professor é um privilegiado, pois presencia o processo de ensino e aprendizagem quando vivencia a realidade dos seus alunos, ou seja, né, observa suas vidas e participa do cotidiano. Em prática, proporciona, né, ao educador a oportunidade de se tornar educador educando. Então, né, nós temos aí múltiplos caminhos, né, podemos dizer que há outras formas de se aprender e também de conduzir o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, vários autores, como Montessori, Cagliari, dentre outros, também renomados, né, produziram seu mecanismo próprio de conduzir o processo educativo, né? E outros também, tantos, né, anônimos, também obtêm êxito em sua prática educativa, pois isso depende de quê, turma? Da didática, né, da metodologia de trabalho de cada professor. Então, cada professor adota essa metodologia de trabalho, cada professor, né, tem um método aí referente à sala de aula. Então, falando um pouco de metodologia de trabalho em sala de aula, né, o professor precisa atender a alguns pressupostos bem importantes, né? Então, de acordo aí com André e Pimenta, eles citam um desses pressupostos, que é quais? A multidimensionalidade do processo do ensino e da aprendizagem, a contextualização da prática pedagógica, a explicação, né, e análise dos pressupostos que fundamentam as diferentes abordagens de ensino, a reflexão, né, sobre as experiências concretas. Então, tudo isso ele está envolvendo aí nessa metodologia, né, em sala de aula, mediante aí o professor. Então, relação entre a teoria e prática, né, outro ponto aí primordial a ser desenvolvido no nosso ambiente educativo pelo professor, refere-se, né, à relação contínua, né, que se deve fazer entre a teoria e a prática, partindo sempre de situações, turma, de experiências concretas. Então, essas ações desenvolvidas por um professor em sala de aula visam o quê? Sumariamente a garantir a qualidade, né, do ensino ofertado dentro da sala de aula. Então, o trabalho do professor em sala de aula precisa estar articulado, né, com as dimensões humanas, técnicas e sociopolíticas, que definem aí o processo educativo. Turma, estamos finalizando aqui a nossa unidade 3, né, deixei 2 materiais para consulta, né, perspectivas atuais da educação e um vídeo aí do Rubens Alves falando da escola ideal, professor, né, o papel do professor. Estão disponíveis nesse link para acesso. Essas foram as nossas referências trabalhadas e muito obrigada.